seja muito bem-vindo ao Pode Cri, o podcast onde cristãos empreendedores são uma voz de inspiração. Eu sou Mayra Dias, estou aqui ao lado do amor da minha vida, Celso Rodrigo de Carvalho. Tudo bem, Mayra? Tudo jóia, e você? Vamos para mais uma? Mais uma. A gente grava de 4 episódios, 4 convidados por vez. Estamos no último dessa sequência e vai ser o primeiro do dia para você hoje. Muito especial o nosso convidado. Quando a gente fala dele, a gente lembra de uma palavrinha que muitos cristãos gostam e têm vontade de saber mais, ou tem até um chamado, que é de missão. Mas ele também trabalha na área da saúde. Seja bem-vindo, pastor Alexandre. Poxa, muito obrigado, Mayra. Obrigado, Celso. Bem-vindo, pastor. Olha, é um prazer estar aqui, né, e poder compartilhar, né, da nossa vida, do nosso dia a dia, principalmente de missões, né, que a gente ama tanto. Que joia, pastor. Legal. Quero contar para vocês que o pastor sempre compartilha os episódios com a gente. Ele é um entusiasta do programa e ele estava até contando para a gente. Conta para nós, divide com o pessoal de casa. Ah, sim, com certeza. Eu gosto muito de ouvir, eu ouço todos, né? Eu ouço todos e eu gosto de ouvir na sequência. Então, algumas vezes eu estou postando, né? E sempre que eu ouço, eu posto, né? Então, se você vê lá que eu postei, é porque eu acabei de ouvir, né? E eu sigo na sequência. E realmente é muito bom, é muito gostoso. Faço isso também com as palavras da igreja, né? Também ouço novamente, né? E também posto. Então, realmente algo assim muito bom, é um privilégio, né? E parabéns pelo trabalho, né? Obrigada, do CRI, pastor. do podcast. Tem sido uma ferramenta que pode estar abençoando tantas vidas, né? Verdade. Muito legal. Verdade. Bom, a gente vai começar aqui com um presente do nosso patrocinador para você Aqui, cuidar pastor, aí dos seus presente. cabelos. Muito obrigado. Pessoal da Invoga, obrigada, Fábio, Érica, família Invoga Legal. Cosméticos. Muito obrigado. Vou até pegar aqui, né? Eles mandam personalizados. Perguntam pra Olha. gente todos os convidados que vão ser e manda Muito personalizado. Obrigado, viu? Obrigado. Deus abençoe. Amém. Pastor, vamos começar aqui. Acho que o senhor já sabe, né? Como Já. que a gente começa aqui Dinâmica, né, amor? nosso bate-papo, que é o que a gente entende que é o que molda a nossa vida, né? Sim. Uhum. Como que o senhor conheceu Jesus? Celso, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, tá? O meu avô paterno, ele foi pastor da igreja presbiteriana de Ribeirão Preto, ali na Barão, uma igreja tradicional, né? Então eu já cresci nesse meio. Pelo lado da minha mãe, eram católicos não praticantes, né? Então, assim, a influência é muito forte do meu avô. E foi ele, assim, que levava a gente já pequeno. Então, eu cresci em escola dominical, né? Tive aquela base na infância, né? Bom, quando chegou na época de adolescência, o meu avô, ele mudou para Campinas. E meus pais, por mais que aprovavam naquele momento, assim, que sempre se consideraram, né, cristãos, né, mas assim, naquele momento não estavam indo à igreja. Então, quem nos levava era o meu avô. E nessa fase, aí com amigos da escola, e ele mudou para Campinas, foi uma fase que eu me afastei da igreja, né? E aí, mais para frente, eu acabei conhecendo a Ju, né, que é a minha esposa, e ela era da igreja, né? E eu conheci e não sabia que ela era da igreja. Um dia eu cheguei na casa dela num domingo, né? E estava a tia dela que morava com ela, com eles lá, e ela tinha ido na igreja, né? Então foi aí que ela me levou de volta para a igreja. Mas a igreja que ela ia, né? Era uma igreja como uma comunidade, uma igreja... era uma igreja renovada, não chegaria a ser uma igreja pentecostal, mas uma igreja que tinha os dons, né? E eu não conhecia, né? A igreja, a presbiteriana ali não tinha essa parte. Então foi aí que eu fui me familiarizando, né? Comecei a frequentar a igreja. A minha sogra é uma pessoa assim que evangelizou assim muitas pessoas, né? Assim, em Ribeirão, assim, você andar nas igrejas, você vai ver gente que ela evangelizou. E ela ia falando comigo sobre os dons, né? E sobre essa outra parte que eu não conhecia, né?
E foi a hora que eu comecei a buscar mais a Deus, né? Comecei a buscar mais. E, e depois, nessa fase, o meu avô morreu. E, e encontrando com a minha avó, meu avô tinha uma biblioteca grande, né? E minha avó falou, estava dando para os netos, escolhe um livro do vô para você ter uma recordação. Eu comecei a olhar e tinha um livro lá, Os Dons do Espírito. Eu falei, puxa, então ele estava familiarizado com esse assunto. Mas ali foi uma busca, né? Que eu comecei a buscar mais a Deus. E teve uma vez que nessa busca, eu considero que foi aí que a conversão mesmo, né? Nessa busca eu resolvi fazer um jejum de buscar o Espírito Santo, né? Eu estava buscando o Espírito Santo. E resolvi fazer 3 dias de jejum, apenas com água, nunca tinha feito. E no segundo dia, eu estava entrando na garagem do banco, que hoje é o Santander, era o Banespa antes. E eu estava entrando na garagem do banco e eu fui tomado por uma alegria, assim, na hora eu não percebi, mas uma alegria fora do normal, né? E aí depois do banco, eu fui para casa da Ju, né? A gente não era casado, né? E eu fui para casa lá da minha sogra, mas eu estava nessa alegria inexplicável. Eu cheguei lá abraçando e beijando todo mundo, e aí minha cunhada, a Tânia, que não sabia do que eu estava buscando, ela falou, você foi batizado com o Espírito Santo. Né? E aí foi quando, assim, foi mudando tudo na minha vida, né? Eu considero que a conversão veio a partir dessa busca, mas uma coisa que é fato é que aquele versículo fala que ensina a criança no caminho que deve andar, né? Quando for velho não vai se desviar, né? Então a base, por mais que eu andei afastado dos caminhos, né? Claro, eu andei afastado dos caminhos do Senhor, mas assim, você tem princípios que quando são colocados na infância, eles permanecem, né? Eu lembro quando eu falei para o meu avô que eu conhecia a Ju, né? E que ela era da igreja, né? Ele falou assim, é para você ver que Deus ouve as nossas orações. Né? Foi muito legal, muito bom. Então, acredito que a partir dali, e aí até hoje, aí foi uma crescente, né? De busca ao Senhor. Mas ali eu acredito que foi a conversão. Legal. Isso já estava aqui em Ribeirão, mas estava na Igreja Voz? Não. Não. Foi em Campo? Não, a gente era uma outra igreja que hoje ela não, acho que ela nem existe mais, né? E depois o meu cunhado veio para cá, primeiro veio a Igreja de Cristo, que veio com o pastor Vicente, que veio de Goiás para cá, de Goiânia para cá. Não, foi de Pires do Rio, em Goiás. E aí começou a Igreja de Cristo. Foi ali que a gente começou nessa parte. Depois da Igreja de Cristo, o meu cunhado, Adonis, ele começou um trabalho em casa, a gente começou a participar. E ali ele começou depois a gente alugou um salão, que era a comunidade Alfa e Ômega, né, que chamava. E a gente começou a participar ali, tá? Então ali a gente fez, nossa, passamos por todas as áreas, né? Tipo, casais, criação de filhos, louvor, né? E todas as áreas a gente foi passando. Em 2004, quem era a cobertura nossa era o pastor José Rodrigues, fundador da MCM, que é a Missão Cristã Mundial, tá? E em 2004 ele nos ungiu pastores, né? Nós sempre fomos pastores auxiliares, né? Nunca pastor titular, e nunca vimos nosso chamado servir e ajudar, né? E foi assim. Agora, em 1997, nós fizemos a nossa primeira viagem missionária. E, na verdade, foi a primeira e foi a única até o momento. Porque nós fomos para a África do Sul, em Moçambique, com o pastor Anésio, alguns pastores, né? E foi ali que houve o despertamento por missões, né? Então, ali que foi, porque, eu vou ser muito sincero, nós tínhamos 4 anos de casado, não tínhamos nossas filhas ainda, e
E a gente estava empolgado e tal, mas eu vou ser sincero, nós fomos naquele momento parecendo mais turistas do que, né? E nós fomos muito impactados, né? Muito impactados. E sempre com contato com os missionários, eu também sou dentista, né? Então eu tenho meu consultório. Então quando vem um missionário, vai no consultório. Tem vários missionários aí que eu atendo, né? E aproveito para usar o meu serviço e abençoar, né? Os irmãos. Então, assim, essa viagem tocou bastante, porque a África do Sul, qual que era o objetivo da viagem, né? Os irmãos da Igreja da África do Sul queriam fazer um trabalho em Moçambique e eles não falavam português. Então, esse foi o objetivo de nos chamar, num contato que a Igreja de Ribeirão tinha com essa Igreja da África do Sul, e eles iam dar todo um suporte para a gente, e a gente entrava com a língua, né? Então, mas quando nós passamos, e nós vimos o trabalho lá na África do Sul, como é que era, tal, foi uma experiência muito, muito boa. Mas quando nós passamos, aí nós fomos de carro para Moçambique, e quando nós passamos a fronteira, foi uma coisa assim absurda. Eu penso também na questão espiritual, porque na África do Sul tinha um rio próximo e estava tudo verde. E depois do outro lado, o céu mudou, parecia nublado. Que coisa, pastor. E isso foi uma coisa que me impressionou. Eu tinha 27 anos. Uma coisa que me impressionou porque é uma cerca. Tá? É uma fronteira de uma cerca. Não mudou clima, não mudou o vento, não mudou porque água. Você vê mudando gradativo, né? E a mudança era muito absurda, sabe? Então, foi uma época onde... Aí eu gosto de também procurar ver a história, entender o que está acontecendo, porque a gente andava na estrada, carros queimados, carros virados, né? Tinha tido uma guerra civil próxima, daquele tempo lá, daquele ano, e eles tinham usado em casarões assim como refúgio, e eles colocavam fogo em tacos para se aquecer, mas eram vários carros queimados. E aí você andando no meio do nada, você encontrava um soldado armado sem nada, sem uma guarita, sem nada. Né? Na fronteira, quando nós fomos entrar, foi mais difícil entrar ali do que entrar na África do Sul, entendeu? Assim, e eu ali, como eu falei, a gente estava meio de turista, estava tirando foto de tudo, o cara já queria pegar minha câmera, que eu estava tirando foto, sabe? Então a gente vivenciou isso. Depois nós chegamos em Maputo, a capital de Moçambique, e fomos ao mercado, dominado pelos muçulmanos, sabe? É uma coisa assim complicada. E aí depois fomos fazer um trabalho em um bairro onde era uma favela. E aí eu fui fazendo a comparação com as favelas, porque eu sei que no Brasil existe muita necessidade, né? A gente sabe, mas você vê na favela lá uma antena de televisão, agora é a cabo, é internet, uma geladeira, sabe? Eu sei que existe a pobreza, mas lá é uma cabana com um caixote. É miséria, né? É miséria. Miséria, né? É miséria, né? E aí tinha a igreja levou uma carroceria de caminhão, que seria onde a gente ia pregar, e levou geradores e muita criança, né? As crianças vêm muito assim, é muita criança. Nós levamos roupa para dar e nós demos roupa nossa, porque assim é impressionante, muita criança. E na hora que dava até medo assim, porque na hora que apagavam as luzes, a gente tinha que entrar, tinha jipe, caminhonete, e as crianças vinham tudo em volta dos carros, né? Então a gente ficava até com medo, né, de algum acidente. E a gente via que a necessidade era muito grande. E nessa favela também nós conhecemos um menino, ele até se vestia mais assim, parece com um jeito querendo ser mais social, e o pai dele era pastor, e o sonho dele era ser pastor também, né? Então assim, é incrível, mas eu penso que depois dessa viagem, aí virou a chave da missão. Tá? Com relação à missão. Essa viagem, ela mudou tudo. E aí a gente começou cada vez mais se aproximar e procurar saber, né?
sempre convidado, e aí não dava certo de ir. Depois vieram os filhos, né? Tenho 2 filhas, né? E aí a gente foi indo, mas sempre envolvido e procurando saber de missões, né? Então, eu penso assim, que todo mundo, todo cristão, você não precisa ser um missionário, mas assim, ter um objetivo de uma vez na vida, fazer uma viagem assim, sabe? Pode ser, logicamente, no Brasil, para o Nordeste, para alguma área, alguma viagem missionária, sabe? Porque muda tudo. Tem um antes e depois de um momento desse. É impossível você ter uma vivência dessa e voltar a mesma pessoa. Mesma coisa. É Que impossível. coisa, que história, né? Só nessa de mudança de fronteira ali já é impactante, né? É impressionante. Como que o senhor mesmo comentou, né? Como que é um peso espiritual mesmo, né? Eu creio, viu, Porque Celso? se nada muda, o terreno não muda, o ar não muda. É impressionante, eu fiquei impressionado com isso. É uma coisa assim, porque é uma cerca, né? Sabe? Foi uma coisa que me chamou a atenção, assim, muito, muito mesmo. Né? E foi, assim, realmente uma experiência fantástica, fantástica, né? E a gente, depois dali, nunca mais esqueceu, né? Nunca mais, assim, a gente mudou alguma coisa, entendeu? O senhor chegou a comentar, o senhor é dentista? Sim, sou. Nessa época já era? Já sim. Eu formei novo, entrei na faculdade novo, né? Conheci a Ju também, minha esposa, novinha, né? Ela tinha 14 anos, eu tinha 17 anos. Nossa, 2 crianças. Já pensou? Hoje eu vejo, né? Os amigos falavam assim, né? Da época, né? Não, você tem que aproveitar a vida, tem que aproveitar a vida. Hoje eu vejo que isso é aproveitar a vida, né? Conhecer. Sim. A palavra fala, né? Do amor da mocidade, né? Então, assim, coisas que nem tem mais, mas eu dancei valsa com ela no aniversário de 15 anos, né? Legal. Então, assim, foi uma benção, né? Ela, nossa, assim, faz toda a diferença na minha vida, né? Se tem uma coisa que eu acertei na vida, foi aí, viu? Eu acertei, né? Então, graças a Deus. E aí, logo que a gente começou a namorar, foi quando eu entrei na faculdade. Então, eu entrei na faculdade com 17 anos, e já fiz 18 no início do ano, né? Eu era dos mais novos da minha turma, né? Fiz aqui em Ribeirão, e fiz na UNAERP, eu era da 3ª turma, né? Tinha uma turma no meio do ano, um curso estava começando e foi um curso muito bom, tá? Muito bom, porque era tudo novo, eu vi a clínica construir, eu ajudei a descarregar as coisas, foi muito legal. E os professores eram os professores da USP, e estava assim, um curso fantástico, fantástico, fantástico. E formei em 92, com 22 anos, né? E formei novo. E aí, depois de um ano, casamos, né, em 93, tá? E casamos pela fé, né? Porque e Deus é fiel. Zero programação. Não tinha, né? Mas aí já tinha gente falando assim, a Ju tava com 20, eu tava com 23, mas já tava namorando 5 anos e meio, entendeu? Então, assim, né? Fomos construir juntos. Tem que casar, né? Tem que casar, tem que casar. Não tem mais o que fazer. Então, e foi muito bom. Aí aguardamos, né, para ter as meninas, né? A Ju foi fazer pedagogia depois de casado, e a gente já tinha um combinado, tudo foi conversado, sabe? Legal. Isso é legal, porque assim, a gente já, antes de casar, conversamos a quantidade de filhos que a gente pretendia ter, sabe? Legal. Foi tudo planejado. E já foi combinado que ela ia fazer a faculdade depois de casado, e a gente ia aguardar a faculdade para ter filho. E ela, depois da faculdade, ela emendou com uma pós, né? E aí eu falei para ela, bom, tudo bem, mas e aí, né? Agora a gente vai esperar a pós, né? Aí ela não queria esperar mais. E foi quando nós tivemos, né? Ela engravidou da Carol, né? A nossa filha mais velha, e que hoje está com 26 anos, é casada, né? E agora nós estamos com um netinho também, né? Legal. Que é o Kalel. E a Ana Júlia veio depois de 4 anos, elas têm uma diferença de 4 anos e meio, né? A Ana Júlia está com 21, vai fazer 22, e já está planejando para casar esse ano também. E, bom, e aí foi assim, e aí nessa vida, na vida profissional, já trabalhando, consultório particular, né? Trabalhando na vida no dia a dia de consultório, né? Agora, e a minha profissão, o que acontece? Eu acabei seguindo a profissão do meu avô materno, que era
dentista, né? Já faleceu. Porque o que aconteceu foi o seguinte, eu perdi meu pai quando eu tinha 15 anos. Jovem. E meu irmão tinha 12 para 13 anos. E num acidente de carro, uma coisa tão boba, tá? Onde ele estava certo, dentro da cidade, na América Brasiliense, parado no sinal, um cara bateu atrás, sabe? Uma coisa sem explicação, né? E nessa fase, o que acontece? Depois eu fui ver Deus na situação. Mas eu cresci num lar muito saudável, de um pai que amava minha mãe e que demonstrava assim carinho, assim, a gente via a demonstração de carinho deles, né, eu e meu irmão. Então era muito saudável e de um pai muito presente nas nossas vidas, né? Minha mãe só ficava vendo a gente dar risada porque entrava para tomar banho, ele, eu, meu irmão, né? E ela escutava as risadas. E então, assim, um pai presente, carregava a gente para todo lado, né? E nessa vez, ele sempre levava a gente. E quando ele ia saindo e ele me chamou para ir com ele. E depois eu fui vendo Deus nisso, porque eu cheguei no portão de casa, eu não tinha absolutamente nada para fazer. Eu gostava de estar com ele, né? E eu cheguei e falei, não vou não. Sabe? Eu falei, não vou não. Ele falou, você que sabe, né? E foi aí que houve esse acidente. Foi em 85, né? E ele, numa época que não usava cinto, era um Passat, né? E ele estava segurando no volante e eu estaria de passageiro ali totalmente solto, né? Ele bateu a cabeça no vidro, não quebrou o vidro, mas arrancou com a cabeça o retrovisor, né? E na hora, assim, ele não morreu na hora. Ele bateu a cabeça, ficou meio tonto, ficou nervoso, não conseguia sair do carro porque a porta espremeu, depois saiu do outro lado, tal. Aí ele ficou uma semana em casa, mas começou a passar mal, e minha mãe falava, você não foi no médico, você bateu a cabeça, sabe? Então teve essa situação. Uma semana depois ele resolveu ir ao médico e aí então nós tínhamos um amigo da escola e o pai dele, o pai desse amigo era amigo do meu pai, tinha uma casa em São Carlos, na represa do Broa. E às vezes a gente ia para lá. Então, no sábado, ele deixou eu e meu irmão na casa desse amigo, ele estava com a minha mãe. A gente ia para São Carlos e ele ia para o médico. Tá? No domingo eu voltei e meu pai estava em coma. Que coisa, pastor. Foi desse jeito, estava em coma, ficou 21 dias em coma e não voltou mais. Aí depois eu fui saber do que houve. Ele era diabético, trataram como uma questão da diabetes desregulada, né? E ele era muito cuidadoso na diabetes. Eu não sei se não descobriram, mas eu acho que teve alguma coisa a ver com a batida na cabeça, tá? Mas assim, naquele momento minha mãe conta que quando eles foram ao médico, o médico mandou de volta para casa e começou a tratar a diabetes. E em casa ele acabou desmaiando. Né? Meu tio, que é irmão, que mora em São Paulo, levou ele para emergência e dali ele entrou no processo, ele entrou nesse coma, né? E aí não voltou mais. Então, a última vez assim que eu vi meu pai ali foi nesse momento, assim, né, que eu vi. Depois ele já entrou nesse coma. Aí ele passou a ter uma parada cardíaca por dia. Nossa. Depois 2 por dia. Que bom. E depois 3 por dia. Ele tinha 41 anos. Jovem. E minha mãe tinha 36. Né? E aí os médicos reanimavam, né? Mas cada situação dessa ela é muito crítica, né? E aí, o que acontece?
chegaram ao ponto de chamar os meus avós, o pai e a mãe, né, os meus avós, o pai e a mãe dele, e chamaram minha mãe, né? E aí foi quando resolveram explicar a situação e falaram assim, olha, a gente não sabe os danos que isso pode estar causando, né? E que ele nunca mais seria o mesmo, né? Isso aos olhos da medicina, né? Mas assim, que ele teria sequelas que eles não saberiam avaliar. E aí eles sugeriram, né, sugeriram numa próxima parada não reanimar, tá? E minha mãe não quis opinar, ela falou que ela ia aceitar o que o meu avô e minha avó decidissem, e eles decidiram por essa conduta, né? Eu tive muitos conflitos com ele. A gente aceitou naquele momento, né? E realmente não demorou muito para que isso acontecesse. Então ele faleceu ainda nos Dias dos Pais. Nossa. Nos Dias dos Pais, próximo ao aniversário da minha mãe, né? E a gente estava ali. Então foi assim algo muito forte, né? O primeiro velório que eu fui na vida foi do meu pai, né? Eles não levavam, né? Não levavam a gente, não sei porquê. Mas assim, e foi o do meu pai. Então, a gente passou uma fase assim, bem complicada. E tenho uma admiração gigantesca, tenho minha mãe viva até hoje. E tenho uma admiração gigantesca com a minha mãe. A gente eu e meu irmão damos parabéns para Dia das Mães e Dia dos Pais, né? Mas assim, e tivemos a ajuda do meu avô, né? Do meu avô. Como 2 anos depois a minha avó materna morreu, ela teve câncer e morreu, ficou meu avô, minha mãe, eu e meu irmão por muito tempo. Entendi. Então aí eu acredito que aí veio a influência da profissão, né? Da profissão. Acabei seguindo a profissão do meu avô, né? E foi dessa forma, né? Que a gente foi trabalhando e trabalhamos juntos no consultório por uns 10 anos mais ou menos, depois ele faleceu, né? E eu fui levando a vida aí. Ô, pastor, e a odontologia da época que o senhor se formou para hoje mudou muito, né? Hoje em dia tem dentista, o senhor me desculpa até de falar assim, tem dentista que nem cuida de dente mais hoje, né? Sim, tem também. Tem também. Doideira. Tem Como também. é que foi isso daí, pastor? E já aproveita e já me conta, qual é a sua área de atuação hoje? Então, Celso, eu fiquei, sim, a odontologia mudou demais e a gente tem que ficar antenado, né, a tudo que está acontecendo. Eu fiquei por um bom tempo dentro da vida do dia a dia de dentro do consultório, no meu mundo ali dentro. E no dia a dia, de repente, teve um momento que eu pensei, falava-se muito nos implantes, né? No começo, lá em 92, eu já fiz um pequeno curso de implante, mas foi um momento que estava numa curva de aprendizado, de coisa que dava muito errado. Falava muito em rejeição, né? Esse termo a gente até aboliu, né? Porque não existe, mas era o que pensava que acontecia, mas perdia muito implante. Então, houve uma evolução na técnica, houve toda uma evolução. Aí foi quando eu resolvi fazer um curso, eu fui para a ORP, que é a Associação Odontológica de Ribeirão Preto, é uma instituição que tem curso. Eu fiz um primeiro curso, que seria um curso de 10 meses, que é um curso de atualização, que é aprender a cirurgia, prótese e tal. E aí já foi uma virada de chave na questão do rumo que estava indo a odontologia. Como eu falei, eu ficava muito no meu mundo lá, tá? Na época não tinha uma internet eficiente, não tinha redes sociais, e a gente ficava... A vida no consultório é uma vida muito solitária, né? Porque você fica ali, você e o paciente de boca aberta. Para conversar, né? O paciente de boca aberta, né? Então, assim, e ficava naquele mundo. Quando eu saí, fui fazer esses cursos, porque é o seguinte, Celso, todo mundo falava na faculdade que eu era dos mais novos, como eu falei. Você tem tempo, você tem bastante tempo. E eu acreditei, entendeu? Você tem bastante tempo. Aí tinha um avô dentista, tá tudo fácil, tem não sei o quê.
Mas, de repente, eu me vi com 38 anos, eu formei com 22, eu não tinha feito nenhuma especialidade, não tinha feito nada, estava só na vida de clínico no consultório. Quando eu resolvi fazer, né, e aí os meus amigos mais velhos, todos especialistas, já tinham feito, né? Então eu falei, puxa, né? Eu estava tranquilo, tem tempo, né? Não, o tempo foi passando. Mas aí foi aonde foi a virada de chave, né? Que você falou. Eu peguei e fui primeiro para os implantes, tá? Quando chegou nessa fase, eu fiz o curso e eu agarrei, sabe quando você pensa assim, porque com 38 anos, quando eu cheguei lá, tinha gente falando, hoje tem aluno de mais de 60, mas eu fiz em 2008, 38 ali, eles achavam velho, cara. Tipo assim, sabe? Era assim, já tinha passado, tá fazendo tarde. Tá fazendo tarde, entendeu? E eu agarrei aquilo como assim, falei, é a oportunidade de virar, né? E o professor, na época, no primeiro dia de aula, ele falou, olha, talvez no fim, talvez a gente chame alguém para ajudar a gente na equipe e tal. Eu falei, esse lugar é meu, né? E eu me dediquei e falei, não, aqui é a minha oportunidade, né? O bom de ser maduro nessas horas, né? Sim. Porque a mentalidade é outra. Sim, exatamente. Os outros iam para festa, churrasco, né? E aí o professor, às vezes, ele tinha a nossa aula tinha terminado, mas tinha um outro curso de cirurgia avançada, que já é uma extensão, né? E funcionava junto, e às vezes ele falava assim, olha, vai ter uma cirurgia legal, eu estava no básico. Falava assim, quem quiser ficar, pode ficar, né? E aí eu comecei a ficar. Bom, fui chamado então, Legal. E entrei nessa vaga. Entrei a princípio no primeiro ano como monitor, e comecei a ver tudo de novo e ficar lá com um pessoal que sabia muito, né? E são meus amigos até hoje. E comecei a andar com eles. Aí isso fez um bem também para mim, daquele mundinho fechado de consultório, porque aí eu saía, eu encontrava outras pessoas, a gente conversava e ia vendo muitas coisas novas e acompanhando essa evolução na odontologia. Já foi mudando também meu consultório, né? E já fui atuando. Bom, fiquei um ano como monitor, já me chamou para ser um professor assistente. E eu lá, então. E eu fiquei ali 14 anos, tá? Desses 14, só parei por conta de tempo e de outras coisas que foram surgindo. E ali, quando eu estava ali, eu comecei a gostar do ambiente, aí eles falaram para mim, por que você não se candidata a conselheiro daqui, tal? Eu falei, puxa, né? Aí eu me candidatei, acabei entrando, né? E, na verdade, assumi e tomei posse e depois saí por conta que eu fui convidado para fazer parte da diretoria da ORP como um secretário. Então, aí você abre mão porque para estar na diretoria, você é um convidado do presidente, tá? É uma associação, tem eleição e tal, e ele convida. E aí, então, na verdade, eu fui conselheiro e nunca exerci, né? Entrou um suplente. E aí eu comecei como secretário, sem saber nada ali, tá? Sem, assim, só vendo, aprendendo como é que funcionava e vendo o pessoal discutir. E fui me ambientando, né? Eu sou, assim, sou bastante tímido, agora eu falo mais, né? Mas, assim, fui ficando ali, vendo como é que funcionava. E aí comecei a ser mais participativo. De secretário, isso é voluntário, né? Assim, a gente é voluntário ali. De secretário, passei a ser vice-diretor da EAP. A EAP é a Escola de Aperfeiçoamento Profissional. A EAP, então, é o seguinte, é o coração da ORP. A ORP é uma instituição e a EAP está dentro da ORP, né? Que são os cursos, né? E eu passei a ser um vice-diretor, né? Já estou lá há um bom tempo. Bom, nesse processo, de repente, entrou a questão da harmonização para dentista, que foi participei de tudo isso, que foi uma briga, né? Uma questão aí, pode, não pode, dentista trabalhando fora da boca e não sei o que lá. Mas o lance, Celso e Mayra, antes de existir Botox, antes de existir qualquer tratamento aí, a região que o dentista, que fala dentista, se remete muito a dente, tá? Mas é face,
tá? É face. Isso já é antigo, existe a lei antiga. Então, é face. Então, você vê que o especialista, o cirurgião bucomaxilofacial, é um dentista que opera dentro do hospital. Agora, dia 25, eu vou estar operando junto com um colega dentro do hospital. Tá? Então, é isso que é a área do dentista, a face. E aí, quando surgiu nessa parte da diretoria a harmonização, aí eu pensei, por que não, né? Eu pensei, eu já estou fazendo cirurgias mais complexas, estou fazendo coisas mais complexas, né? Eu vi a minha mãe que ela ia no médico dermato lá e fazia os procedimentos, e eu falei, puxa, eu acho que é legal. Aí eu fui fazer o curso. Fiz o curso, o professor me chamou também, para ajudar. Imagina se não era dedicado. Né? Dedicado. E aí você vai vendo que tem tudo a ver, tá? Assim, o dentista trabalhar dentro e fora da boca, tá? Porque uma coisa complementa a outra, tá? E uma grande vantagem do dentista é a mão que a gente adquire pela nossa profissão, tá? Eu falo assim, não é que nós somos melhores que outras áreas da saúde, mas a nossa profissão exige que eu tenha uma mão muito precisa, né? Você imagina trabalhar dentro da boca com um espelhinho, com um motor com uma broca em alta velocidade, com água, com língua, com... É um espaço muito pequeno para muita coisa acontecer ao mesmo tempo, né, pastor? Exatamente. Aí você está trabalhando um dente posterior, tentando colocar refletor, a luz, você joga a luz no dente com um espelho, sabe? Então, assim, é tanta coisa que você tem que fazer. E aí quando você vem para fora da boca, você vem com a mesma mão, tá? Então, você ouve dos pacientes que você tem uma mão leve, uma mão delicada, você vem com essa mesma mão. Outra coisa que é uma vantagem da odontologia são as anestesias, tá? Então, você consegue fazer procedimentos estéticos com conforto. Que legal, não sabia disso. Exato. Muito legal. Você vai fazer um preenchimento labial, né? Um preenchimento, você anestesia como se fosse fazer dente. E você faz um preenchimento sem dor. Tá? E isso faz parte do arsenal da odontologia. Outras áreas da saúde não tem. Não tem a parte das anestesias locais. Tá? Então, é outro conforto que você dá. Então, eu passei a associar. E aí, acabei fazendo a especialização em implantes, fiz em Barretos, né? Fiz com mais de 40 anos. E com mais de 50, eu vou fazer agora, dia 28, 56, tá? E com mais de 50 eu fiz a especialização em harmonização orofacial, que virou uma especialidade da odontologia, que outras áreas da saúde não têm a especialidade. São médicos que podem fazer, claro, né? Mas não existe a especialidade. E a diferença ficou orofacial, não só facial, por conta da região oral. Então, você complementa... trabalhando dentro da boca e fora da boca, né? E passei a gostar muito também dessa área, né? Fazendo, logicamente, com bom senso, né? Assim, eu penso assim que o menos é mais, né? Eu penso assim, eu gosto da palavra gerenciando o envelhecimento, tá? Eu não sou muito de transformação, né? Então, você vê que com o envelhecimento, a gente vai perdendo regiões, volumes e tal, e você pode fazer alguma intervenção sutil sem tirar a identidade, né? Porque tinha pessoas que não estavam sendo reconhecidas, né? No facial, ou artistas que não se reconheceram, né? Então, assim, eu sempre trabalho de um jeito, eu gosto muito quando alguém fala assim, olha, não perceberam, tal. Ou então quando falam para você, como você está bem. Isso é legal. É o melhor elogio. É o melhor elogio, né? Não é assim o que você pôs na boca, você entendeu? Exatamente. Então, foi essa virada. Então, assim, eu estou com 34 anos de profissão e enquanto muitos meus amigos estão querendo aposentar, eu acho que eu estou no melhor momento. Entendeu? Assim, com muitos projetos, né? Gosto do branco, mas mudei para o branco. Agora tem uns jalecos coloridos, tem algumas coisas diferentes, você vai inovando. Procurei estar mais ativo, né, nas redes sociais, né? Ainda preciso melhorar,
né? Vejo vocês também e Conte conosco. vou tentando, obrigado, vou tentando assim ver e eu sei que eu preciso aparecer, né? E aí, com essa questão de estar na diretoria, eu vi como funcionava, como que é para um curso entrar, ele entra uma proposta de curso e para o curso ser aprovado. E aí eu percebi que tem uma área que eu gosto muito e que não tinha lá. E eu falei, poxa, é a hora de eu ter eu montar um curso meu. Legal. Né? E é o caso dos agregados plaquetários, que é o PRF, que é o plasma que a gente tira o sangue, colhe o sangue do paciente, faz uma centrifugação, sem nenhum produto químico, fica uma parte amarelinha, uma parte vermelha, a gente vai usar essa amarelinha, que é riquíssimo em fatores de crescimento. O primeiro curso que eu fiz de PRF foi para a parte cirúrgica, né? E depois o PRF veio para a parte estética, tá? Formação, neoformação de colágeno, de gelatina, um tratamento de pele, algo assim espetacular, sem risco, sem contraindicação, sem alergia, feito tudo ali. Então, tudo feito dentro do consultório, e aí eu vi a oportunidade de montar um curso, tá? E aí eu entrei com a proposta de curso, lá na ORB. E aí foi quando foi aprovado, e a gente já teve algumas turmas. Aí o curso que eu montei do zero, né? Legal. Montei o curso. E depois entrou num outro perfil, que é o que eu estou entrando agora. Alguns alunos querem algo mais próximo, tá? Algo assim que a gente chama de um curso VIP, tá? Então foi a hora que eu mudei meu consultório de endereço. Justamente meu objetivo principal são meus pacientes, mas com a possibilidade de cursos pequenos, tá? Para pouca gente, assim, pegando na mão, né? Pegando na mão, tá? Então, essa é a área que eu tô indo agora. Demais, né? Não, essa de fazer harmonização sem dor, eu vou lá. Estou à disposição. Ô, pastor, vamos voltar a falar um pouco de missões? Sim. Como teve essa primeira viagem que o senhor contou lá pra gente no começo, aí foi em 97, o senhor foi, viajou, viu em loco como que tava, e como que, aí o senhor voltou diferente, como o senhor mesmo falou que não dá pra ir e voltar igual, e como que isso saiu da experiência individual sua ali para um ministério de missões, assim, como que cresceu? Legal. O que aconteceu, Celso, foi o seguinte, a gente sempre, assim, antenado no que estava acontecendo com missões, tá? Eu vou só voltar um pouco na questão, assim, que na igreja que a gente ia com o meu cunhado, a igreja era uma igreja pequena, tá? Que tinha muito focada em missões, e a igreja era pequena e depois, assim, algumas pessoas saíram, tal. A igreja começou na casa do meu cunhado, foi para um salão, depois no final voltou para a casa do meu cunhado, e no final ficou praticamente a família, e foi quando ele teve uma direção de Deus, falou assim, olha, fiquem à vontade, cada um tal, e ele parou o trabalho ali, né? Aí, o que aconteceu? As meninas estavam na fase de jovens, adolescentes ali, elas foram convidadas para o Wave, né? E gostaram demais, né? Eu já, do tempo que eu estava com o Adonis, né, o meu cunhado pastor, eu frequentava o conselho de pastores, quando até o pastor Wilson foi presidente na primeira vez, né? E já conheci a igreja há um bom tempo, né? Já fui várias vezes na igreja lá. Mas aí, quando essa questão das meninas pegou, né? As meninas também cresceram dentro da igreja desde de criança, mas elas também tinham que se converter, né? Assim, ter sua experiência pessoal com Deus. E aí isso pesou pra gente, a gente já gostava da igreja, gosta muito do pastor Wilson, né, de todos ali. Então, assim, foi a hora que nós sentamos, eu e a Ju, e falando, nós temos que também ver as meninas, elas estão pegando firme ali, né, e eu acho que o caminho é por ali. A gente estava procurando uma igreja, né,
Então fomos ali. Quando nós chegamos, né, e começamos a ir ali na igreja, que ainda era nacional, né, o pastor Wilson já conhecia a gente, né? A gente já tinha participado de cursos juntos, de um monte de coisa já. Mas aí ele veio falar com a gente da nossa... A gente falou que queria começar a frequentar a igreja e ele perguntou sobre a nossa expectativa e tudo mais. A gente deixou ele muito à vontade, porque uma coisa que nós pensamos assim, eu não queria que ele se sentisse que tinha que dar uma função para a gente. Porque nós já chegamos lá como já consagrado como pastor. Mas nós falamos assim, pastor, vamos andar junto, né? A gente se conhece, mas vamos andar junto e no tempo certo as coisas vão acontecer, né? E vamos andar junto e foi muito bom. Depois que a igreja passou a ser a igreja Voz, né? O pastor Wilson começou a reestruturar a igreja e ele nos chamou para conversar. E nós fomos conversar. Tipo, nós fomos conversar, não foi nada assim planejado da minha parte, nem da Ju, nós fomos lá para conversar. E eu destampei a falar de missões. E falar do que... Estava tão no coração. Comecei a falar de missões. Eu não tinha programado, de falar em missões. Comecei a falar muito em missões. E aí foi quando... e falar das ideias. Eu tenho, assim, sabe, eu falar, pastor, eu tenho vontade de ir, de fazer uma expedição, na área profissional também. Tenho muita vontade de fazer. Então, assim, e comecei a falar e a gente foi uma reunião tão gostosa, só eu, a Ju e ele, e o olho dele começou a brilhar, ele falou, é isso. Né? Ele falou assim, é isso, vocês são pastores de missões, né? Tal, pastores de missões, tal. E aí foi muito bacana e a gente, nossa, né? Tal. Então foi quando ele começou a separar os ministérios, né? Hoje está muito bem estruturado. E aí então nós ficamos como pastor de missões. Ele via que a igreja é uma igreja muito generosa, uma igreja que investe, porém estava precisando de um direcionamento, né? E então a gente entrou nessa parte. E aí foi quando a gente começou no primeiro ano, levando alguns missionários, convidados, levando e fomos conhecendo tal. Depois, no segundo ano, tudo junto com ele, né, e com o presbitério e resolvendo as coisas. Depois, no segundo ano, nós já começamos a pensar onde nós vamos investir. Né? Então, a princípio, levava um missionário, levantava uma oferta para o missionário, ia conhecendo os missionários. Depois nós começamos a decidir. E aí foi muito bacana porque ele me chamou e ele, como eu tenho já uma caminhada aí, né, no meio cristão, né, as pessoas que ele falou de investir são todas as pessoas que eu conheço. Né? Então, assim, tudo tem um direcionamento do pastor Wilson, mas, e aí ele colocou pra gente, então, por exemplo, o Marcelo na Índia, as meninas no Nepal, o Sudão, o pastor Anésio, tudo. A primeira viagem que eu te falei em 97 foi com o pastor Anésio, a gente estava lá. Então, a gente começou então a direcionar e começar a trabalhar para investir de algumas questões pontuais, né, da igreja. Temos a liberdade de fazer ações conforme uma necessidade, porém assim a gente ia definir alguns pontos que a gente ia atuar, né? O projeto, por exemplo, Meninos dos Olhos de Deus, eu nunca fui lá, quero ir, né? Mas eu conheço desde o início, porque o pastor José Rodrigues, que nos consagrou pastores, foi quem começou o trabalho. Legal. Entendeu? Então, assim, o Marcelo, que está na Índia, eu conheço ele antes dele ir, quando ele tinha o desejo de ir para a Índia, né? E o pastor Wilson, quando chegou, olha, eu creio que nós podemos investir no Marcelo, quer dizer, então, puxa, Marcelo, entendeu? Vai tomar um café, entendeu? Então, assim, foi assim, as pessoas com quem ele pensou e falou, são pessoas que a gente já conhece. Então, a gente está investindo, hoje a igreja investe em pessoas que a gente conhece lá de trás, entendeu? Então, assim, agora nós estamos entrando numa outra fase, né? Mas eu quero contar para vocês algo assim, fresquinho que Deus falou, nos mostrou. A gente estava numa conversa com uma irmã, eu e a Ju, e foi algo novo assim que Deus
colocou a questão da empatia com os órfãos, principalmente com os órfãos. E foi a hora que eu lembrei que eu sou um órfão, entendeu? Eu tenho minha mãe, mas eu passei pela perda, né? Eu lembro quando o pastor Daniel, o Dani, pregou, né? Puxa, eu sou da igreja, eu não sou um ex-drogado, eu não sou um ex-isso, um ex-aquilo. E glória a Deus, melhor assim, né? Mas eu sou um órfão, né? Eu perdi meu pai. Então, assim, eu tenho uma empatia muito grande com os órfãos, com essas meninas, com missões. Tá? Então, isso foi algo assim que depois começou a abrir um entendimento, o porquê dessa questão. Então, hoje eu tenho muito claro do meu chamado. Eu não tenho chamado de ser um missionário e ficar lá. Nunca tive, e não, assim, a não ser que Deus mude, mas assim, nunca teve isso no nosso coração. Entendi. Mas eu creio assim que eu sou aquele que faz a ligação, né? Assim, o Ministério de Missões da Igreja faz a ligação, aproxima, né? Porque senão o missionário parece assim distante, né? Sim. É triste, mas assim, muitas igrejas, a gente acompanha os missionários, quando a igreja passa uma situação financeira, uma das primeiras coisas que corta é missões, entendeu? E às vezes quando você está longe, não tá, é mais fácil, né? Eu escuto muito, por que ir tão longe? Por que investir tão longe se tem necessidade aqui? Isso é muito, assim, a gente escuta isso muito. Eu não sei te explicar, mas eu penso no ID de Jesus, né? Sim. Quando ele fala aí por todo mundo, né? Por todas as nações. Quando a gente pensa que num mundo tão antenado, que internet e tudo tem uma facilidade, nós estamos aqui no podcast, gravando aqui, e quando que a gente pode imaginar que existem mais de 8.000 povos que nunca ouviram falar de Jesus? Nossa, é muita coisa. Nunca ouviram falar. E quando você chega, que nem o Marcelo está na Índia, quando você chega para falar de Jesus, Jesus é mais um no meio de um monte de Deus. Sim. Entendeu? Na África, você faz um apelo para aceitarem Jesus, uma multidão. Lá em 97, quando eu fui, só que depois o feiticeiro fazia uma coisa, eles também vão. Então, tipo assim, eles estão abertos, mas então, assim, é muito... É questão, lógico, de oração, sim, de discipular, de ensinar, mas existe ali a janela, né, 10x40, assim, são áreas de muito risco, né? E o missionário, quando ele fala sim para Jesus, ele já morreu, já morreu para sua vontade, já morreu. Às vezes a pessoa pensa assim, tem um irmão lá que nem o Sandro tá em Manchester, tá na Inglaterra. Não, se estivesse aqui estava melhor. Eu sei que ele tá no centro da vontade de Deus, então é ali que é o lugar dele, né? Mas algumas pessoas, né, podem ter uma visão errada, porque ele está indo, é um agente secreto, indo no lugar aonde é risco, né? É risco de vida, né? Então é fantástico isso. A primeira vez que o Marcelo voltou para o Brasil, depois de começar o trabalho na Índia, a Gabi, filha dele, o Marcelo, a Eliette, a esposa, e a Gabi. A Gabi tinha 7 anos. E quando voltou para o Brasil, ele ficou preocupado, porque Ribeirão é muito melhor. Entendeu? Ele ficou preocupado. E agora? Como vai ser na cabecinha dela, né? E aí foi quando ela falou, pai, quando nós vamos voltar para casa? Então, assim, ela já relacionava a casa dela lá, tá? Então, isso é espetacular. Mas vocês imaginam assim que um rato é Deus, que o macaco é Deus, que o macaco entrou na cozinha do Marcelo e você não pode, se você tentar espantar ele, considera uma agressão. Aí ele vem, ele come, ele pega o que ele quer, um macaco, e você não pode fazer nada. Então, assim, essa é a realidade. Então, por exemplo, toda vez que eles vêm para o Brasil, eles voltam para lá, eles passam mal, é saneamento básico, é toda uma questão. Né? Você pega as meninas dos olhos de Deus, as meninas são vendidas como escravas, né?
as mais bonitas, é triste falar, mas a gente precisa falar, as mais bonitas, ainda quando são virgens, elas vão para Dubai, para uns milionários europeus que pagam por essas meninas, e depois essas meninas são jogadas fora, entendeu? Então, a igreja ali, o projeto das Meninas dos Olhos de Deus, está resgatando essas meninas, né? E dando uma nova vida. Então, esse trabalho, é um trabalho de resgate. Já chegaram para mim e perguntaram quanto dinheiro que a gente precisa, né? Não tem um número. O que vier vai ser usado. Ô, pastor, o que vier ainda vai estar faltando. Vai estar faltando, a necessidade. Tanta gente para ajudar e povoados para ser alcançados. Sim, com certeza. É muita gente, é muita gente. E eu creio que Deus tem alguns mistérios. Tem coisas que eu não tenho uma explicação. O que eu sei é que a gente precisa estar lá. Como é que um trabalho, que nem um das meninas que está lá, começou no Brasil, com brasileiros, né? 5% é um gasto muito alto, tá? 5% da arrecadação das necessidades de lá vem do Brasil. Eles têm arrecadação do Canadá, dos Estados Unidos, de um trabalho que começou com brasileiros. Deus faz isso. Então, por exemplo, Deus pegou aqui, colocou no coração, levou lá, começaram um projeto e vem recursos, né? Eu tenho sonho de ir para lá. Eles têm um ônibus com consultório odontológico, com coisa, não tem profissional. A pastora Rose, né? Tem o pastor Silvio, a pastora Rose. Eu falei para ela que eu quero ir, ela foi vai esconder meu passaporte. Mas assim, eles têm uma estrutura muito legal. Hoje tudo embasado com o governo. Aliás, eles são assim, tem todo apoio do governo lá, né? Porque estão vendo, né? Eles construíram uma escola, né? Eles têm quando teve terremoto lá, ali o único lugar que ficou em pé naquela região foi lá, e foi onde eles acolheram os que ficaram que sofreram. E hoje a igreja, não sei se eu posso usar essa nomenclatura, mas atua em quantos projetos? Tem um número ali que o senhor falou que está direcionado, né? Sim. São quantos? E aonde que são as Meninas dos Olhos de Deus mesmo? Que país que é? Sim, as Meninas dos Olhos de Deus são no Nepal. A cidade é Katmandu, né? Que é a capital do Nepal. É ali perto do Everest, né? E é ali. Ali tem um projeto, a gente investe nas Meninas dos Olhos de Deus. Temos os órfãos no Sudão, né? A igreja investe ali. A base está em Uganda. A gente saiu do Sudão por conta de risco de guerra, né? E nós temos algumas crianças que foram adotadas ali pela igreja. Também fizemos ações pontuais, né? Por exemplo, ajudamos na construção da igreja em Guiné-Bissau, que ali é a pastora Marli, tá? Que está lá. E também, no caso do Marcelo, a gente abriu para a igreja adotou algumas crianças, ali são bolsas de estudo, a gente fala adoção, mas são bolsas de estudos, e já está chegando perto de 200 crianças. Nossa, então, assim, da igreja, mas aí são dos membros, a igreja tem algumas, né, e a gente abriu para os membros, né, da igreja. Então, assim, basicamente, são essas. Às vezes, fizemos ações também no Brasil, às vezes um socorro de um missionário no Nordeste, né? Fizemos algumas ações. Nós somos livres, assim, caso levantar alguma ação, um socorro, alguma coisa. Mas, assim, nos trabalhos a gente está envolvido bastante com as meninas, estamos bastante também com Guiné-Bissau e no Sudão com os órfãos. Ali os órfãos são órfãos de pai e mãe mesmo, né? Eles chegam lá sem pai nem mãe por conta da guerra do Sudão, né? Pastor, e como que faz para ajudar? Se alguém está assistindo a gente agora e fala assim, eu queria colaborar com missões específico, qual que é o canal? Então, pode procurar diretamente a gente também, né? Porque a gente tem, assim, a igreja, ela está separando, né? E está direcionando para esses trabalhos. Mas a gente também tem a liberdade de enviar diretamente. Então, na verdade, a gente tem essa liberdade. Por exemplo,
o irmão quer fazer uma oferta para o Nepal, então já vai direto e não, a gente tem a conta, né, e tal, e vai direto para lá. Essa é uma opção, né? Então a pessoa pode me procurar, se quiser, né? E pode estar direcionando, a gente vai direcionando conforme a necessidade. Já teve irmão que chegou para mim querendo investir sem saber para onde. Chegou assim, pastor, onde é a necessidade? Então a gente direcionou para uma situação que era uma necessidade. Né? A princípio está assim, pode ser que a gente mude alguma coisa, mas a princípio está dessa forma. Né? A igreja separa um valor da igreja, né? E entendi. Pode ter ofertas pontuais. Específicas, né? Para onde ir. Sim, sim. Legal. É assim que a gente tem feito, por enquanto. Agora tem novidade vindo aí, né? Assim, agora, no meio do ano, tem a escola 242, né? Que é a escola que vai ser em Jaboticabal, tá? A gente vai estar começando a divulgar mais, mas a gente está num trabalho intenso aí de reuniões e montando, mas vai ser muito bom, muito bom. Que é uma escola de missões, é para todos, tá? As pessoas não precisam se preocupar assim de ser missionário ou ser enviado, não é essa a questão. Ela é aprender um evangelismo, um tempo com a família. Então vão vir preletores, né? E que vão estar ali na escola, que vai começar essa divulgação na igreja. Nós tivemos no ano passado o treinamento de evangelismo Ignite, que é da Share World, e veio o Arthur, que é um líder nas Américas, né? Ele teve especialmente para o evento, né? E contar para vocês, ele me presenteou com uma viagem para a África, né? A missão, graças a Deus, a missão me presenteou. E eu vou estar voltando para Moçambique agora. Legal. Final de julho e comecinho de agosto, eu vou estar indo para Moçambique esse ano, né? E agora também tem outra novidade que eu deixei para contar aqui, que é um novo projeto, tá? Que nós vamos estar em janeiro indo para o Nordeste. E esse é um projeto agora, porque a gente tem apoiado outros projetos. Agora esse é um projeto da igreja, que é o projeto Voz no Sertão. Tá? Voz no Sertão. Então, agora nós vamos começar vai ter a viagem para o Sertão, no Nordeste, em janeiro, tá? E a ideia é, além do evangelismo, também ter um trabalho social também, talvez na área profissional também. Estou falando com amigos, irmãos da igreja, médicos e tal, e vai ter também um trabalho social. Então agora começa o Voz no Sertão. Voz no Sertão, muito bom, hein, Mayra? Encerrando com chave de ouro, caminhando isso para o aí. final com chave de ouro. Voz no Sertão. Voz no Sertão. Muito bom, pastor. Muito bom, muito bom. Muito bom conhecer, né? Saber um pouco mais. Porque a gente às vezes ouve, quando o senhor está lá na palavra de dízimo, né, e bem direcionado para missões, mas como é grande as possibilidades, né, e a necessidade também, né? Que bom que o senhor veio aqui para conversar um pouquinho mais sobre isso, né, pastor? Eu que agradeço. Eu só queria falar assim que falar lá na frente e mesmo dar aula nos cursos e fazer as coisas que eu faço para mim eu considero um milagre, tá? É um milagre. Tem gente que acha que é exagero, mas eu fiz a faculdade inteira, Mário, sem apresentar um seminário. Eu era dupla com o colega tinha facilidade de falar e eu fazia o escrito. E ele ficava com a fama, né? Mas para mim estava bom. Né? Falar em público não era questão. Aí Deus foi tratando comigo. Vocês me veem lá na frente, foi uma coisa de Deus, não foi programado, mas assim, a minha vontade é que sempre fosse a Ju. Eu fui uma vez que ela não pôde, mas eu queria que ela fosse. Ela tem muita facilidade em falar e se comunicar. E aí, cada vez que era a vez, não dava certo. Não dava certo. E ela começou a sentir que era para deixar eu, né? E eu pensava também, vou dar oportunidade, tem alguns irmãos do Ministério de Missões que nos ajudam, mas sempre ficava focado em mim. Aí foram várias vezes, e aí o assunto de missões e o trabalho com missões foi cada vez ficando mais conhecido na igreja.
E aí teve uma vez que eu, depois de uma reunião de presbitério, eu fui falar com o Dani, porque a gente ia viajar para a casa da nossa filha, e o segundo domingo de missões, o segundo domingo do mês é o domingo de missões. E a gente ia viajar naquele domingo. E eu falei com o Dani, falei assim, olha, você quer que eu veja alguém para falar, ou a gente muda para o terceiro domingo? Aí ele virou para mim e falou assim, não, pastor, vamos fazer o seguinte, vamos deixar no terceiro domingo, porque missões tem a tua cara. Aí eu falei, puxa, aí eu não tinha pensado por esse lado, né? E aí ficou. E aí quando contei para a Ju, e realmente as coisas foram alinhando. Ela falou, então é por isso que não dava certo. Hoje eu tô, graças a Deus, assim, muito mais à vontade ali, né? Já peguei, assim, já fico tranquilo, né? Para estar falando ali. Mas eu comecei a perceber, as pessoas, quando olham, porque o Dani falou, elas olham para mim e elas já identificam, né, como missões. Então a gente acabou mantendo dessa forma, né? E isso tem sido muito legal. Foi uma estratégia de Deus, né? Que joia. Foi uma benção. Muito bom, pastor. E realmente, hoje para nós também, né? Vamos falar com o pastor Alexandre, o pastor de missões. Pastor de missões. É uma honra, né? Viu? Um privilégio ter o Senhor aqui com a gente, lá na igreja. Obrigado, que Deus continue abençoando os projetos. Amém, amém. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Sigam o pastor, e para acompanhar os cortes dos episódios é só seguir o Instagram do Crie Voz e o episódio completo no YouTube da Igreja Voz Online. A gente vai ficando por aqui, se vê numa próxima edição. Até mais. Tchau.